Espero que dê certo agora. Estão me ouvindo? Dê um alô no chat. Estão me ouvindo, por favor? Aí sim. Vamos mandar bala. E aí, galerinha, tudo tranquilo? Espero que tudo esteja bem. Como eu disse antes, façam as perguntas lá no nosso chat. Vamos mudar o chat, por sinal. Vamos ao chat de aulas. Entrem no chat de aulas lá, aulas Lineup. Bem, aqui vamos dar uma chamada no vídeo teórico. Falando sobre esse conceito, vantagem de range, vantagem de polarização. Esperando a galera entrar mais um pouco aqui e a gente vai metendo bala. Pronto, acho que tá ok. Vamos lá. Espero que vocês curtam, acrescentem no jogo de vocês e façam-me perguntas, tá, galera? Porque é de suma importância que as dúvidas sejam sanadas agora, né, nesse momento. Então vamos lá. Componentes da vantagem de range. Existem coisas que são de extrema importância para o nosso... Só um minuto. Pistolice. Agora sim. E o que eu sempre friso, eu faço questão de sempre estar batendo nessa tecla. Dúvida para um profissional de poker é perda de dinheiro no longo prazo. Então, por isso essa grande importância de nós dominarmos alguns conceitos, aliás, dominarmos os conceitos no geral existentes no poker, para que essas dúvidas sejam minimizadas. E aqui, nesse vídeo, eu acredito que vai esclarecer bastante sobre esse conceito. Vantagem de range, vantagem de polarização, e os componentes existentes, né? O que cerca esse campo de informação. O que eu, com o tempo, observo muito é que as pessoas falam de vantagem de range, mas de uma forma muito intuitiva. E nós queremos deixar isso bastante de lado. Não queremos ter essa visão intuitiva do jogo em si, mas entender realmente a funcionalidade dos conceitos e a aplicação deles no nosso grind, como isso afeta diretamente nas nossas decisões. E eu vejo muito, eu tenho vantagem de range, isso, aquilo, só que existem várias informações por trás desse conceito que vão gerar solidez para as nossas decisões. Claro, eu sempre friso que um conceito teórico está totalmente interligado a outros e assim vai. E por isso que é sempre bom ser objetivo, exemplo como hoje, né? Eu vou falar de vantagem de polarização, mas por trás de tudo isso existe a influência que o entendimento desse conceito vai ter nos nossos bet size, como nós vamos dividir bet size e tudo isso, mas não é o foco da nossa aula, como eu falei anteriormente. Mas algumas vezes eu vou citar alguns exemplos em que eu separei 3 mãos, por sinal, no final da aula, para mostrar para vocês situações reais e atuais desse mês ainda.
do grind que eu tenho decisões de C-bet contra, principalmente range do Big Blind. E o foco, eu vou estar mostrando algumas situações, os três spots, por sinal, são versus o Big Blind. Então, o meu range de early position, ali 15, 16%, dando open raise, contra o Big Blind defendendo versus mini raise. E o impacto disso. Óbvio, né, que algumas coisas mudam, ranges mudam, com o valor do nosso bet size de OR, se é 2.5, se é 3x, vai influenciar diretamente como o Big Blind vai se defender e a profundidade dos stacks e tudo mais. Mas vamos mandar bala. Bem, vantagem de range, como falei anteriormente, nada mais que vantagem de equidade. Mas entender bem isso e mostrar de uma forma bem simplificada, como vocês mesmos podem estudar sozinhos alguns esportes que vocês acreditavam ter bastante vantagem e se betar automaticamente. Nesse segundo ponto, isso é um dos principais argumentos para nós podermos se betar automaticamente. Todas as vezes que nós pensamos em se betar, a gente não pode estar no click button. Nós temos que nos fazer várias perguntas. Tá? Então, uma das mais básicas relacionada à vantagem de range é que no nosso range, geralmente, em grande parte, nós vamos ter mais nuts que o vilão. Então, a gente já tem uma ideia encaminhada que vantagem de range barra significa que nós temos mais nuts que o vilão. Pensando nesse cenário, early position versus big blind. E aqui vai um exemplo bem legal, bem simples. As e dama, abro as dama, mini raise e o vilão defende big blind. Jogo bem deep. Aqui está em big blind, tá, galera? Dama 6 e 2. Aqui, esse é um spot em que nós temos uma grande vantagem. O nosso maior benefício desse tipo de spot, com tanta vantagem, é termos um bet size baixo, contra um range amplo do Big Blind, por exemplo. Então, não há muitos benefícios de nós betarmos 50%, 60%, 70% nesse tipo de spot. É um spot que nós vamos ter mais nuts que o vilão, nós temos todos os overpass, temos as rei, nós temos dama-dama e temos 6-6 também, que está no nosso range de open rei, nessa profundidade. Tendo em vista tudo isso, no board como esse, não podemos nos amedrontar, mesmo que tenham duas cartas de espadas, sendo que as combinações de espadas no range do vilão vão ser tão pequenas. E aqui a gente tem um C-bet automático bem claro, com todo o nosso range. Então, todo o nosso range de OR, nesse spot, deveria ser betado numa frequência muito alta, por esse fator, nós temos bastante nuts, mais nuts que o vilão, e implica diretamente no nosso bet size. Então, aqui vai um bet size bem baixo, de 1/3, algumas vezes até menos. Mas vai ok 1/3 nessa profundidade. O que também não é um crime fazer meio pot, tá, galera? Porque a gente está deep o suficiente, só que essa dinâmica nós vamos ver mais tarde. Então, no jogo deep o suficiente, ele vai ter algumas transformações, onde nós estamos muito deep, os stacks envolvidos estão muito deep. A gente pode ter algumas modificações, não necessariamente ter sempre que se betar 1/3, né? Por esse fato de estarmos muito deep. A gente está falando de 164 blinds deep. Vilão 180 e a gente 164. Nós estamos com 164. Eu já falei, como já expliquei no geral, né, esse ponto. A gente tem um benefício de fazer um bet size menor, mas como essa linha ela pode ser modificada pela profundidade dos stacks, que não necessariamente eu tenho que ser betado 1/3 em alguns cenários. E aqui eu dou o mesmo cenário, né? Mesmo no post-flop. Essa antiga deve ter colocado bonitinho aqui, MP contra Big Blind, mas um pouco irrelevante. A vantagem de range ela é exercida da seguinte forma também. Vamos pensar em números. Você, quando pegar uma calculadora de equidade e observar que você tem mais de 50%, 55%, 58%, você tem vantagem de range, vantagem de equidade. 60%, 65%, 66%, por aí você já tem uma vantagem monstruosa contra o range do vilão. E eu optei por colocar o post-flop, mesmo nesse post-flop, mesmo nesse board, 2 dama 6. Olha como nossa vantagem é monstruosa contra o range do vilão.
Então, aqui eu coloquei um range de 16% contra eles com o vilão do Big Blind se defendendo mais ou menos com 45%. E a gente tem uma vantagem esmagadora nesse tipo de cenário. Então aqui a gente vai ter um maior benefício sim, a gente quer se betar bastante. Né? E aqui entra uma coisa que é bem interessante, que é um componente da vantagem de range, que é a vantagem de polarização. Boards dinâmicos em que o nosso range de open raise não tem uma interação tão concreta, tão forte com esses boards, que eu vou mostrar do board agora, a gente não tem tanto benefício, não tem tanto nuts. Né? Então, a nossa frequência de CBET vai diminuir. No geral, ela vai diminuir. É sinal que a gente vai estar capable de alguns spots, sim, em que a gente tem brothers no topo do nosso range. Em boards, exemplo, como 5-4-3, 5-4-3 não, mas boards como 5, 6 e 8, por aí vai. 9, 8, 7. A gente tem que ter certos cuidados com o nosso range de open raise que vai ser betado nesse tipo de estrutura. O que implica que a população, mesmo que intuitivamente, eles, não numa frequência correta, mas a população ainda joga bem honestamente. Né? Eles vão ter check raise em alguns cenários. E quando nós estamos no topo, o máximo de cuidado para que o nosso range não seja... ter essa visão que o nosso range não vai poder jogar vários scripts, o que vai mudar no geral os nossos CBS mesmo estando no topo do range. E aqui vai mais um exemplo, e observem isso daqui. Olha como as nossas equidades já estão splitadas. As 50 pulsa para casa, praticamente. Né? Num board de 6, 8 e 7. Então, mesmo o nosso range de open range sendo forte, as nossas equidades se splitam. E aí começam a mudar o cenário de CBET. Eu deixei uma tabela aqui que vai auxiliar bastante para vocês. Eu peço que vocês printem, anotem, o ideal é printar, né? e façam-se todas essas perguntas nos spots. Então, ele é bem autoexplicativo, de fácil entendimento, e façam-se essas perguntas. Se eu tenho vantagem de nuts, sim. Se eu tenho vantagem de polarização, sim. Então, geralmente, o vilão vai estar caped nesses spots, a gente vai ser betado numa frequência alta. Eu prefiro os bet sizes menores. Por nós termos como benefício, né, nós termos tanto vantagem de nuts quanto vantagem de polarização, não há necessidade de alterarmos os nossos bet sizes, dividir os nossos bet sizes. Então, um exemplo, um board como Dama, Valete e Rei, que o nosso range de OR acerta em cheio contra o Big Blind. A gente tem vantagem de range, a gente tem todas as trincas, a gente tem as sequências, a gente tem 2 pares, a gente vai lá e beta bem baixo. Então, essa é uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer quando estamos nos spots. Tem vantagem de nuts? Tem vantagem de equidade? Tenho. Tem vantagem de polarização? Sim. Então, bala. E observem que para cada cenário citado, as nossas frequências vão mudando. Então, vantagem de nuts, sim, e de polarização, não. A gente vai continuar betando com sizes menores, né? Mas nós temos certos cuidados também. Nós temos que estar um pouco atentos. Então, geralmente, esses boards em que a gente não tem vantagem de polarização são boards como no citado anterior, exemplo 6, 4 e 3, em que o vilão lá se defende, está defendendo 50% no Big Blind. E a gente quer se betar nesse board. Então, a primeira pergunta, quem tem mais 6 e 4 off no spot? Ele. Quem tem 6 e 3 suited nesse tipo de spot? O vilão. Então, ele tem vantagem de polarização. E a gente vai continuar se betando algumas vezes, mas com certos cuidados. Vantagem de nuts e vantagem de polarização. Aqui muda bastante as nossas actions, como citado no exemplo. Observe o seguinte,
todas as situações em que nós vivenciamos e visualizamos no grind, elas servem para que elas amadureçam as nossas decisões no futuro. Em Cebet, em board dinâmicos, nós não temos tanto nuts, tanta vantagem. Então, nós temos que passar a ficar muito atentos nesse cenário quando a situação também é contrária. Ou seja, você está se defendendo no Big Blind e essas estruturas de board elas venham a favorecer ao seu range. Algumas pessoas aqui tiveram em áudio comigo e observaram como eu exploro demais o field, utilizando um conceito que parece ser um conceito complexo inicialmente, mas na verdade é de fácil entendimento. Acaba que os vilões não conseguem se defender, e o que gera um EV muito grande, com os nossos check raise, lead turn, as nossas ferramentas aumentam, a gente passa a ter bastante ferramentas para explorar o field no geral. E o nosso objetivo no final é tentar ao máximo explorar os leaks do field. Aqui o último é bem interessante, né? Que eu acho que acredito que seja mais fácil, é quando nós estamos capados mesmo nos spots, né? E eu vou voltar num board de 6, 8 e 7, que a gente dá check. Então, quando a gente dá check nesse tipo de board, a gente está bem caped. Nosso range vai ser as reis, as damas, valete, por aí vai, que não tem backdoor, coisas do tipo. Algumas vezes com backdoor, mas a gente não quer dar bet fold depois que o vilão dá check. A gente quer, de alguma forma, tentar realizar a nossa equity. E dando check. Então, observem que as informações, no geral, pensando em vantagem de range, vantagem de polarização, a gente precisa ter muita consciência, porque isso vai afetar diretamente nas nossas frequências de CBET. A gente continua sebetando contra o field versus ranges amplos, sim, mas os cenários eles vão mudar a partir do momento que os ranges por posição também vão mudar. Então, óbvio que eu fiz esse material para vocês de uma forma bem objetiva, em um vídeo curto, mas que vocês possam visualizar e entender esses dois conceitos, como a gente pode aplicar ele diretamente no grind. No final da aula, como eu falei, eu vou mostrar 3 mãos que mostram bastante isso. Vou fazer algumas perguntas e quero que vocês me respondam no chat. Nós interagirmos com as mãos que eu vou mostrar, mas procurem de todas as formas, revejam esse vídeo, revejam as informações, para deixar isso bem redondinho para a gente, tá, galera? Então, vamos para as mãos. E como eu falei anteriormente, eu coloquei mãos bem recentes. E essa aqui é uma delas. E é uma mão muito clara, eu achei muito interessante, porque eu estou em um spot bem deep, nós estamos num cenário bem deep ainda, sem blinds. E como dominar esse conceito é de extrema importância. Faço 2.3 Big Blind. Bebê da frente, bem natural. E aqui sim, eu vou começar a fazer as perguntas e me respondam no chat, até para ver como ficou as informações guardadas dos slides que foram passados. Nós temos vantagem de range nesse spot? Me responda lá no chat, por favor. Estou esperando, galera. Primeira pergunta, nós temos vantagem de range nesse spot? Bem, temos uma resposta sim. Do Rafa, beleza, Rafa? Sim. Tá, nós temos vantagem. Por que nós temos vantagem de range nesse spot? Segunda pergunta. Uma pergunta bem básica, assim. Só relembrar dos slides, ó. Tá, temos um acho que não, do Jean. Não. Não do Aline, não do Andrew. Boa. Guilherme, mas para dente de leite. Pastorzinho. Tá, o pastorzinho falou lá que não. Tá. Quem respondeu vantagem de range, tá correto.
A gente ainda vai ter vantagem de range, a gente ainda tem os overpass que o vilão não tem. A gente tem azar, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10. E a gente ainda tem 8877. Sendo que 8877 eles são splitados, né? Então o vilão ainda vai ter nessa profundidade 8877 e 44. Ah, e as trincas são um pouco splitadas. Sim, correto, Everton. Dentro do TG nós temos todos os overpass que o vilão não tem. A vantagem de range. Então nós continuamos exercendo vantagem de range. Mas como o pastorzinho falou, nós não temos tantos nuts. Então, se tem esse é um exemplo que a mesa está short-handed e tá six max, no caso, né? Entendeu ainda? Beleza. Mas eu vou fazer algumas perguntas também, quero que vocês interajam. A gente tem 7-8 suíted nesse spot. Bem, estou demorando para responder. Nós temos. Mas 8 e 4 versus mini raise, quem tem é o vilão. Beleza? Então, ele vai ter também 8 e 7 off. Certo? Que nós não vamos ter no nosso range de open raise. Mas voltando lá, as perguntas, esse tipo de spot é um spot que nós temos que estar muito atentos. E aqui nós podemos ter uma estratégia, principalmente no jogo deep, de ter uma estratégia um pouco mixada. Observem que eu estou frisando o jogo deep. No jogo short, a gente tem 20 big blinds, vai ser betar e vai querer pro pau com o cara, né? A gente precisa um pouco para realizar e a gente tem overpair e por aí vai. O Veranda vai ter algum 8x, 8,5, 7,6 e por aí vai. Mas no jogo deep, eu peço que vocês fiquem muito atentos para não superestimar esse tipo de cenário. Outra coisa que nós temos que nos fazer a pergunta, que eu não coloquei no slide, mas para falar com vocês, e quem quiser tomar uma nota depois, reveja o vídeo e tome nota, existem dois conceitos bem importantes. Entender quando nós temos um valor absoluto, tá? Dama-dama contra o range do Big Blind, uma frequência altíssima, 90% a 100% das vezes, raramente ele vai ter trap com as asas e vai ser no valor absoluto pré-flop, mas nós temos que reconhecer e assumir que nessa estrutura nós não temos mais um valor absoluto, nós vamos ter um valor relativo. Tá? Então é aí que no jogo deep nós temos que começar a ter certos cuidados para não ficar overplayando esse tipo de cenário. A gente tem um CBET? Tem. A gente pode mixar com check? Pode. Só que o fato de nós estarmos dentro do EP faz com que nós possamos CBEtar todo o nosso range, mas não nesse tipo de estrutura. Tá? Eu ainda vou CBEtar aqui, vou. E outro ponto importante é que se nós optarmos por CBEtar nesse tipo de estrutura, esqueçam CBET de 1/3. Quem CBETA 1/3, vamos lá, honestamente, quem CBETA 1/3 desse tipo de spot aí? Me responda lá no chat, por favor. Vamos falar honestamente, porque eu vou ser honesto com você, já já. Quem CBETA 1/3 nesse tipo de spot? Bram, 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 bram. Bram, 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 bram. Bram, 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 bram. Tá. Nelo 60, Carlos Anísio 50, Rafa também. CBET de 1/3, isso não pertence a vocês, tá? Boards dinâmicos, esqueçam CBET de 1/3. Eu não gosto de falar sobre regras, eu não sou muito favorável a isso. Mas a gente pode, sim, ter como disciplina utilizar em board dinâmico CBET acima de 50%. Board dinâmicos CBET acima de 50%. Então, de 50% a 60% é o ideal, sim. Tem esse fato, né, Tassiano, às vezes que nós também aumentamos o nosso bet size de CBET, vai ficar muito mais caro para o vilão ter check raise e ele vai jogar um pote bem maior. Apesar que, nesse tipo de spot, o vilão que defende Big Blind, ele não tem
tanto check raise numa frequência muito alta quanto o range do early position. Né? Então, esse é um cenário muito diferente se nós estivéssemos com o top hijack, e que ele poderia ter numa frequência muito alta, 20, 25% até, parece ser muito 25%, mas eu ainda acho que vilões regs fracos, né, que se abertam nesse board de um terço, merecem sim com N2 cards, é a adaptação que eu faço, por sinal, com N2 cards nós tribetarmos, nós darmos check raise em uma frequência muito alta. Mas a principal observação é, esqueçam-se aberto de um terço. Então, boards muito molhados, boards muito dinâmicos, com o nosso range forte, ou não, adicionar alguns bleefs é bem importante, óbvio, né? Mãos que tem no backdoor e tal. Eu tenho backdoor aqui, eu tenho só um exemplo, dama e dash de copas. Bloqueio range de continuidade do vilão, que compõe 10x, que vai ter check raise, por aí vai. Vou fazer um terço. Não façam um terço. Peguem os seus blefs e coloquem no bet sizing de 60%, 55%, 60%. Tá? Mas não vamos cometer o erro de betar um terço nesse tipo de spot. Tá? E vamos continuar na mão. Então, as perguntas anteriores, nós temos vantagem de range, mas não temos tanta vantagem de nuts, nós não temos muitos nuts. O vilão vai ter 2 pares, pensando no dama-dama, óbvio, né? O vilão vai ter mais 2 pares do que a gente, que é 7, 8 horas, certo? O vilão ainda vai ter 8 e 4 suited, que são 2 combos, e por aí vai. O vilão ainda vai ter 7 e 4 suited, que são 3 combos. Como os hands se dividem nesse tipo de cenário, a dama-dama é uma mão que é um pouco vulnerável e em boards que mudam numa frequência muito alta, o nosso range nunca consegue estreitar esse street de value, né? Então esse é outro fator bem importante. Se nós quisermos mixar de ter check nesse tipo de cenário, é bem ideal. O ideal é ter paus, óbvio, né? Então com paus seria um check bem tranquilo também. Mas é ok esse betar. Eu acredito que eu vou betar nesse spot. Eu faria um pouco maior, mas está ok. Eu faria um pouco maior. 4 big blinds, eu acho ok. 4 big blinds ideal, na verdade. E o vilão me dá raise. Esse é o pesadelo dos nossos overpairs no jogo deep. 20 big blinds, tudo no pano. 25 big blinds, tudo no pano. Mas no jogo deep, esse é o pesadelo. Esse é o pior cenário pra gente. Óbvio que eu não vou foldar dama-dama ainda nesse spot. Quem dá outra nele aqui? Me respondam lá no chat. Quem curte da outra aqui? Ninguém faz nada aí. Check call. Vai dar outra no cara. Bom. Vocês precisam me responder mais rápido lá no chat. Vocês estão muito lentos, né? Bora acordar aí, galera. A turma do Cal aí. Tá Cal. É isso mesmo. Não tem porquê dar raise, né? Não tem porquê dar raise por todos os motivos. Não tem porquê dar raise. Nós, com os conceitos estudados, já entendemos que o vilão, principalmente quando dá raise, ele tem o quê aí, galera? Ele tem vantagem de range e vantagem de polarização. O que ele tem? Vantagem de range ou vantagem de polarização? O cal todo mundo topa, né? Todo mundo pegou o cal. Eu também pego o cal. E isso na linha de polarização. Por todos os motivos que nós já visualizamos. Tem 7-8, e tem 7-4, e tem todos os 2 pares que nós não temos. Óbvio que a gente vai ter 7-8 suited nesse spot. São 2 combos e tal. Mas ele vai ter mais sequência do que a gente. Ele vai só de 5 e 6 off que ele defende. São 16 combinações. Né? No geral, na verdade. São 16 combinações de 5 e 6 off. Então, suited ponto off. São 16 combos. Só aí já é combinação pra caramba.
Então, todas as vezes as nossas decisões em que o vilão joga agressivamente nesses spots no jogo deep, Cassiano, acredito que não. 7-8 a gente bloqueia, 8-8 a gente bloqueia 7-7. E o fato, o principal ponto nesse tipo de spot, por mais que nós desbloqueemos, desbloqueemos é ótimo, vamos desbloquear todo o range que possa ter semi-bluff, do vilão que tem um 6x, como exemplo 6x. No jogo deep, eu não curto colocar muita ficha no pano nesse tipo de cenário, porque eu ainda acho que a nossa mão, por mais que sejam dois pares, é o mesmo peso de trinca, tem uma certa vulnerabilidade a alguns turns. Então, eu jogo com bastante parcimônia nesses spots no jogo deep. Sim. Então, eu ainda acredito que, exemplo, 8-8 e 7-7, eu curto muito, numa frequência muito alta da raise, quanto menor a trinca, mais eu vou dar raise, na verdade. Ah, vão ser raros os cenários que vão ser 7 ou vai ser 7 over 7, né? Mas geralmente nesses boards em que os vilões ainda vão dar check raise numa frequência muito alta, intuitivamente, né? Então acredito que só vão dar raise com par e drop flush, exemplo, 8 e 5 de paus, 8 e 9 de paus, 8 e 6 de paus. Eu prefiro dar raise quando eu miro nesse tipo de como o range do vilão vai se distribuir nesses spots que compõem essas combinações. Mas 7-8 ainda curto call, não condena o raise. Agora, quando a gente dá raise, a gente tem que ver que o SPR vai diminuir para o turn. A gente ainda vai continuar com o SPR muito saudável, mas a gente vai estar com o SPR já um pouco diminuído o turn. Porque, exemplo, quando ele faz 9, a gente vai fazer 27 Big Blind, mais ou menos. E ele vai estar com SPR de 2 no turn, praticamente. E a gente vai ter que já continuar barrelando em turn blank. São spots que eu confesso que vão nos dar certas dificuldades na nossa decisão, saber se é um valor absoluto mesmo, ou ele é tão vulnerável a alguns turns, por aí vai. Exato, concordo com você, João. Você está corretíssimo. A gente tem que defender no nosso range. Frank, mas a gente não vai jogar exploravelmente? Vai. No jogo deep, a gente, como eu falei, a gente tem que tomar certos cuidados e manipular também o range de continuidade do vilão. Então, não é necessário dar raise. Eu só vou dar raise com trincas, por todos esses fatores, no bloquear top pair, no bloquear 7x, então com trinca de 4 seria o forte candidato a dar raise. E algumas vezes com 7-7. Mas explorando essas tendências, tá? É bem explorativo mesmo. Turn dama. O vilão continua barrelando. E o que vocês fazem nesse turn? Quem tem mais flush nesse turn? O vilão ou o herói? Que é esse Targa Elite. Mais uma pergunta para vocês. Parem para pensar e mandem bala. Quem tem mais flush nesse turn? Tá, a pergunta é: quem tem mais flush nesse turn? O vilão ou o herói? Tá, aí sim, bora lá. Mandem bala lá. Tá, beleza. Só temos um que o vilão tem mais. Outra pergunta. Fazer sair fumaça da cabeça de vocês. Quais flush do nosso range de OR
nós temos no turn, principalmente quando bate uma Broadway, que é a dama. Pensem, turn, dama de paus. Tá. Não demora muito. Vão colocando lá que eu vou falando aqui. A dama de paus no turn, ela ganha uma relevância gigante. Porque nós não temos mais as e dama de paus, nós não temos mais as e, rei e dama de paus, óbvio, né? Pensando em card remove. Parte do nosso range que tem draw para flush que compõe dama X morreram, ou seja, nós não temos mais, óbvio. Né? Nos restaria, o João colocou lá, João, mas 5 e 6 já é sequência flop, né? Então, sequência flop, acredito que por nós não bloquearmos top pair, não bloquearmos dois pares, a gente pode jogar bem agressivamente sequência nesse board, tá? A gente quer maximizar, a gente está no jogo deep e a gente quer ficha no pano. Beleza. Agora pensem nas mãos aleatórias que o vilão tem no Big Blind que compõem um draw para flush. Coloquem aí também. Quem colocou já as combinações, boa, João, você colocou as combinações que acha que nós temos, que vão dar mais ou menos umas 12 combinações de draw para flush. Agora pensem nas combinações do vilão que compõem flush nesse turno. Do lixo a mãos médias. Pensem nas combinações, vou dar um caminho bem fácil, de 8x com paus do vilão. E vocês vão ficar surpresos. Coloquem lá no chat, bora lá. Só me deem, eu estou indo por um caminho mais fácil. As combinações de 8 e x de paus. Nós já vimos que nós vamos ter em média de 12 combos de algumas Broadways e tal, que compõem draw para flush. Não só Broadways, como das nossas suítes, por exemplo. Agora, digitem rápido lá. Quero pedir, fui bem simples, eu faço a vida de vocês. 8x de paus. Parece que é meio que resultado orientado, porque eu já, na verdade, já tinha visto a mão. Pegadinha do malandro. E acaba que eu dei um caminho bem fácil. Para vocês era que eu deveria ter pensado nesse spot. Estou enferrujado para digitar, hein? Vou lá, vou ajudar para não demorarmos muito. De 8 e 2 a Ás e 8, olhem quantas combinações o vilão teria. Só de 8 e X. Pensemos nos Rei 5 de paus. Foquem no Rei 6 de paus. Rei e 8 de paus. Rei e 9 de paus. São mãos que nós não bloqueamos. E todas elas compõem paus. Então vocês vão observar que o peso de flush, na verdade, o vilão vai ter mais flush do que a gente nesse tipo de esporte. Ele vai pegar a Reverse Implied Odds algumas vezes que nós estamos no topo, vai. Mas ele vai estar deparando com uma frequência bem baixa de combinações do topo de nossas brothers que compõem Drop a Flush por essa relevância de ter dama no turn
o que mudaria se fosse uma carta baixa, porque se não bate dama no turn, nós vamos ter ainda as combinações com dama X de paus, que são as nossas brothers do topo, como dama 10, dama valete, 10 valete, e por aí vai. É dama rei, por aí vai. Então, na verdade, o vilão vai ter mais flush do que a gente nesse tipo de esporte. Primeiro ponto. Se alguém se manifesta o contrário, pode falar. Pode digitar. Tá? Nenhuma manifestação. Beleza. Então, quem tem 5 e 6 off é o vilão, que ainda pode jogar agressivamente. São 16 combos. No geral, perdão. São 16 combos no geral. E outro ponto que nós chegamos à conclusão é que o vilão vai ter mais flush perdidos ali do que a gente. Perdidos que eu falo assim, vai ter mais flush com a parte de baixo do range. Exemplo, rei 3 de paus, o vilão tem. Rei 2 de paus, o vilão tem, por aí vai. Então já são combinações suficientes versus as combinações que nós teríamos de brothers e tal do topo. Que comporiam flush. Mas todo mundo vai de cal, né? Então é bem ok o cal. Tá. O Rafa Prado fez uma pergunta bem interessante. Ele daria check raise. Tá. Lembra, Rafa, que todas as vezes que nós optamos por dar check raise no jogo deep, o nosso range não ficar muito, não diria caped, mas para ele ficar um pouco óbvio mesmo, ele tem benefício porque ele tem vantagem de polarização. Então, exemplo, ele pode pegar uma mão como 6 e rei de paus e a gente não consegue de jam com as as rei nesse tipo de spot no jogo deep. A gente tem um call bem claro. E ele pode explorar esse fato de saber que ele tem 7-8, ele tem 8-4 suítes, e por aí vai. Óbvio que essa é uma parte mais complexa do post-flop, né, que a gente pode aprofundar no futuro. Mas no jogo deep ele tem bastante benefício de estar check raise por todos esses benefícios. Por todos esses... o quão é favorável para ele. Então eu pegaria mãos também, que principalmente que compõem 6x ou 5x com paus, e daria check raise numa frequência muito alta e continuaria barrelando em board que favorecesse o meu range. O que começa a estruturar as nossas decisões de check raise. Porque nós já entendemos que o vilão tem vantagem de range, mas ele não tem vantagem de polarização. Tá? Então, a gente pode começar a mudar um pouco no jogo deep esses cenários para jogar até mais agressivamente mesmo no jogo deep. Lembrem-se que o foco é no jogo deep. Tá? Então, eu pegaria algumas combinações sem daria check raise pelo fato da vantagem de polarização. Se eu dou um call, acertei a trica no turn, não tem por que voltar. E num 2 de espadas, que é blank total. E o vilão jam. E aí, galera, call ou forward? Bora, votação. Call ou forward? Bora, pastorzinho. O homem tá 100% agora de volta na área. Essa princesa tá indo bem aqui mesmo, viu? Boa, Cass. 2 P's ele não chove. Contra Donk, o pastorzinho não folga. Contra Reg, ele vai reverter. No jogo baratinho, acho que eu tô com vocês sim, pastorzinho. A galera ainda vai overplayar 2 pares, até algumas trinks que a gente tá matando.
Concordo com você. É um pouco difícil foldar, mas... O Upper Styles, que é um cara que a maioria sabe que é o número 1 hoje no mundo, eu sou fã do cara, rasgo cedo pra ele sempre. Ele é bem simples nesse tipo de esporte. E ele manda uma coisa bem direta. A população underblefa nesses esportes. A população underblefa nesses esportes. Se a população underblefa nesses esportes, e nós não temos o peso suficiente de bluff no esporte nesse esporte, a gente tem um fold que é bem claro. Eu cometi o erro de dar call nesse esporte, e não tem desculpa mesmo estando de muita mesa. Eu acho que, teoricamente, a gente tem que fugir de teoria alguns esportes, tem sim, eu não me lembro qual o Bind Stone dele, mas como jogado, definitivamente não conseguimos achar tantos bluffs no range do vilão. Então, geralmente vão ser as sequências, jogando dessa forma, que é 5, 6, e os flushes. Então, não vou falar muito em teoria para quantos bluffs seria necessário de ter nesse híbrido. Nós temos um call lucrativo. São coisas que vocês já devem estudar e ter conhecimento, mas fugindo um pouco da teoria. Contra jogadores muito fracos, a gente pode dar call, mas tendo em vista que a população underblefa esses spots, a gente pode passar bem tranquilamente. E eu dei call, e o vilão tem 8 e 2 suítes. E a gente perde um pote gigantesco. Agora, estudando, vendo esses esportes, a gente sabe, dependendo muito do vilão. E tem outro fato bem importante, que ele está contra o range do early position. Né? Então, vai ser uma frequência muito pequena que ele vai pegar flush over flush na cabeça. Mas, como jogado por ele, eu jogaria da mesma forma. Eu preferiria, na verdade, como eu falei anteriormente, 8 e 6, que é uma mão mais equidade, tem broca, tá dropa flush, tem top pair, joga por 2 pares, joga por flush. Mas é ok, essa combinação tá muito no bottom do range, né? É ok também da check raise. Vamos para outra mão. Tudo ok essa mão? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso passar? Bora lá. 53 blinds. Aqui mudou um pouco. Mini raise, call. Não preciso refazer as perguntas, né, que a gente já sabe. A gente tem vantagem de range nesse spot. Abrindo EP, tem todos os overpass, tem todas as trincas, por aí vai. Qual bet sizing vocês curtem nesse spot? Um terço, meio pote, 2/3. Temos um terço, dou-lhe uma. Um terço a 40%, 40%. Boa. A maioria vai votar um terço. Isso, Lucas, correto. Isso mesmo. É isso aí, galera. Então, acho que tá ok. As estratégias estão boas nesse spot. O ideal seria dama 6 e 2, dama 6 e 3, dama 9, ainda vão ter bastantes combinações ali que o vilão vai continuar uma frequência muito alta. 6 e 9, na verdade. Então, todas as cartas de 6 a 10 ali, ele vai ter no range ainda que vão continuar. Não vou entrar no mérito da questão, porque já gera uma complexidade maior. E a gente poderia ter alterações no nosso bet size em 5. Mas eu estou com vocês, é um terço assim. Eu preferiria, como falei anteriormente, se fosse dama 6 e 3, dama 6 e 2.
dama 6 e as, por aí vai. Não, mas eu tô com vocês, acho que um terço é bem ok, sim, com todo o nosso range. Aqui é um spot, claro, que a gente pode botar com todo o nosso range. Aí eu faço bem baixo, ele call. Como eu falei, não vou entrar no mérito da questão, mas ter o ar de copas é bem relevante nesses spots. Curto, João, curto sim. Esse é, como eu falei anteriormente, esse é um spot que a gente pode ter um bet size maior. Acredito que o vilão ele é bem inelástico o range dele, né? Então ele vai dar call com todos os 9x, vai continuar com todos os damas x e com os 6x. Vai continuar com o que tem broca, backdoor flush, por aí vai. Então pode ser um bet size maior, sim. Mas no geral, contra a população, a gente pode betar mais baixo. Sim, esse seria um cenário que a gente pode dividir bet size, sim, eu estou com você. Por tudo isso, tá? Que eu estou acabando de citar. Ah, como é inelástico o range do vilão, que é lembrando que quando o range é inelástico, a gente pode explorar mais isso com bet sizes maiores. Então, como o range do vilão continua é bastante amplo ainda, que vai ter 9x, vai ter 6x com backdoor, vai ter dama x, a gente pode fazer um size um pouco maior, sim. Num turn rei, as coisas mudam um pouco, mas quem tem 10 valete off nesse spot? O vilão ou o herói? Bora, o off, né, no caso. Quem tem 10 valete off? São 12 combos. Isso, vilão. Nós temos as 4 combinações de suited, né? Beleza. Nós temos ainda dama-dama, nós temos 9-9, nós temos rei-rei e 6-6. Sendo que 6-6 está um pouco dividido, de até 9-9 está um pouco dividido pelos stacks. Aí a gente explica um pouco essas trincas. A gente tem rei-rei, tem dama-dama e tem rei-dama também. Então, beleza. Esse é um turn que a gente poderia jogar agressivamente, continuar sebetando qual sizing. Como vocês curtem jogar esse turn? E qual sizing vocês curtem nesse turn? Estou operando, estou operando. Como vocês jogam esse turn e qual bet sizing vocês optam por ter nesse turn? Beleza. Nevinho check, 35% do card. Rafa mantém. 50%, 50%. Tá, vamos assumir o seguinte, pensando na nossa combinação, que é as as. Pensando na nossa combinação. Lembremos-nos que se nós acreditamos que o range dele é inelástico, todos os 9x, os damas x e alguns 6x continuariam com backdoor, com frequência, mas que seria 6 e 6 exemplo, 6 e 7 de espada, 6 e 7 de copas, por aí vai, continuariam, ganharam um pouco de equidade turn, e por aí vai. Outro ponto são os 9x, exemplo, quando ele tem 9 rei off, que ainda vai defender de uma frequência muito alta, ele tem segundo par turn, e rei dama, que também faz segundo par turn. Beleza? Se nós optarmos, revendo aqui as opções que vocês colocaram em relação ao bet sizing, eu vou avançar um pouco aqui, mas não pense muito não. O ideal seria nós termos as
Nós temos o ar de ouro, ou seja, não tem nenhuma carta de ouro no board que teria alguns backdoors do vilão, tá? Nós pudéssemos blocar. E com o as de Frank tem paus, espadas, copas. Tá faltando ouro. Só pensar aqui, galera. Tá, beleza. Esse ar de copas é o fato de, ele não, exemplo, não, alguns backdoors existentes no range do vilão, quando ele continua nesse tipo de spot, quando nós optamos por dar Amazon Barrel no turn, a gente tem que ter em vista que esse as, ele está blocando o exemplo A de C de copas que estaria no range do vilão de check call bem fácil. Então, todas as vezes que a gente opta por betar num turn copas e nós blocamos a parte do range do vilão que continuaria, a gente tem que reavaliar a River numa frequência muito alta. Então, sempre ideal é nós desbloquearmos alguns backdoor flush do vilão para continuar barrelando. A gente vai ter uma efetividade maior quando ele missa turn, no caso. Então, aqui ganha uma relevância bem importante esse ar de copas, tá? E vamos seguir. Sobre o bet size em turn, nesse spot, contra o Big Blind, eu acho que a gente ainda tem vantagem, sim. A gente ainda tem dois pares, a gente ainda tem Rei 9 suited, por aí vai, já tem as trincas. Só que a gente não pode ter um bet size embaixo nesse turn. A mola tem que ser um pouco dividida turn e a gente não pode ter um bet size em turn. A gente tem que tomar uma decisão de como nós avaliamos o nosso range nesse tipo de spot, como é o range do vilão que chega no turn quando bate rei. Quais combinações nós queremos atacar do vilão, os damas X, exemplo. Aqui eu focaria muito nos damas X. Minha preocupação assim, também eu focaria no 10 e 9 de copas, como exemplo. 10 e valete de copas, por aí vai. Então a gente poderia ter um bet size, mas não pode ser um bet size embaixo nesse turn. Essa combinação específica eu daria um bet size maior. Eu faço um pouco mais forte. E aqui é check. Aqui, o que vocês acham, galera? É bet fold ou bet call? Isso, galera. A nossa decisão é bet fold. Porque eu não curto muito, eu vou ter outras combinações que eu vou adicionar a esse bet size também. Por exemplo, eu posso pegar aí dama valete e ter um bet size maior, que está bloqueando o straight, a gente tem os dois pares, está bloqueando os dois pares. Então, dama valete seria uma combinação ok para ter um bet size, entrar nesse bet size mais forte. Eu não tenho muito nesse turn bet size embaixo. Acredito que o meu bet size embaixo nesse turn ele estaria mais ou menos com um top 30, que nós acertamos no turn, acredito. Porque a gente vai estar bloqueando os combos que iriam compor dois pares do vilão, exemplo, 9 rei e dama rei. Acho que seria um bet size menor. E o naipe seria bem relevante também. Ó. Exatamente, né? Pouquíssimas cartas melhoram para a gente no River. Às vezes que nós vamos dar bet size embaixo e o vilão da call, tem muito turn com vilão competente pode blefar a gente. Já que em boards que mudam numa frequência muito alta, a gente não consegue barrelar por valor 3 streets. E a gente, contra o vilão competente, a gente está em maus lençóis. Lembremos que todas as vezes que nós estamos utilizando spot, a gente está pensando de uma forma mais explorável possível nesse contra ranges amplos, que é no caso do Big Blind. E a gente ainda é muito blefado nesse tipo de spot contra um vilão competente. Então, beleza, a Franca tem um bet size embaixo, bet size embaixo contra raise é fold, bet size é alto. A gente define muito o que é o range do vilão, essa é a vantagem, na verdade. Dois de Copas River, o vilão da check. E aí a gente tem o easy check behind. Né? Eu blefaria aqui o Dama Valete, definitivamente, com o Valete de Copas.
E ele tem 2 pares standard. Mega standard, como jogado por ele, eu jogaria da mesma forma. Eu jogaria da mesma forma mesmo. Alguém tem algo a acrescentar nesse esporte? Como jogado pelo vilão, o vilão jogou corretamente. Acho que ambos jogaram bem corretamente nessa mão. Algumas vezes a gente pode dar check nesse turn, sim, para reavaliar a river, mas para um bet sizing bem forte, eu acho que a gente tem um fold bem claro. Acredito que a gente tem um fold bem claro. Então, às vezes, tenham em vista, galera, que quando a gente dá check nesse turn, a gente capa o nosso range, tá? A gente vai capar o nosso range. Nosso range vai ter as as, vai ter vala-vala, vão ter essas mãos, vai ter as e dama. Nosso range chega bem capado no river. E para um vilão competente, ele consegue explorar ainda bastante a gente. Um vilão competente. Tá? Tudo ok nesse spot? Caso esperando aqui o que está digitando. No vilão, no river, eu quero que vocês entendam o seguinte, e também nós vamos chegar nessas aulas. Os nossos piores bons bluff catchers são os 2 pares. Tá? É óbvio que são muito mais complexos do que eu simplesmente estar citando isso. Mas eu tenho muitos exemplos, eu posso mandar para vocês bastante exemplos, em que definitivamente os nossos piores bluff catchers são os 2 pares. Tá? Então aqui, quando eu jogo agressivamente nesse spot, ele está bloqueando top trinca, ele está bloqueando trinca de dama, por aí vai, mas ele não bloqueia os 10x. E não bloqueia os flushes também. A gente ainda vai ter as e 9 de copas, as e 10 de copas, que pode ir de 2 barris bem facilmente. O as e 10 de copas seria um fortíssimo candidato para bloquear a sequência. E a gente poderia até ir de jam nesse board. Então, exemplo, algumas vezes que a gente pode jogar muito agressivamente seria o as e 10 com o as de copas, sem o 10 de copas. Pensa nessa forma. Ou o as e 10 com o 10 de copas. Beleza? Mas o ideal seria ter o as de copas mesmo. Então, eu acho ok como jogado por ele. Esse spot definitivamente é meio ruim. Ele tem valor ainda. 2 peixes contra o nosso range. E não consegue, não dá para visualizar mãos. Exemplo, top trinca, a trinca de 9 eu não dou raise nele. Quando ele sai de lead nesse river, definitivamente eu tenho call. Seria uma combinação bem relevante que nós chegamos no river. Uma combinação forte que nós chegamos no river. Depende do as de copas, né? João, depende muito do as de copas do vilão. Qual é o ar de copas? Eu falei no as 10. O as 10 é um candidato maravilhoso para jogar agressivamente. Se ele chega com as 10 no river, e o vilão muito competente dá call só com ar de copas nesse turn, então para alguns rivers, tá bloqueando as as e por aí vai, tá bloqueando as e rei, as e dama. O as com ar de copas, o as e 10 seria um fortíssimo candidato. As e valete também. E por aí vai. Nós podemos, sim, sim. Não aqui, né? Aqui eu não curto porque a gente tem as as, né? E como jogado, estar atento ao que eu quero gerar dessa fold equity no vilão. Não sei se teria tanta competência assim de foldar os 2 pares. Deixa eu ver se eu vejo mais um exemplo, que eu separei só 2 exemplos, na verdade. Aqui. E a gente finaliza. Aqui é versus um flat. O Gus não vai dar essa aula, ele vai
já separou bastante exemplos para vocês, ele vai aprofundar bem mais, dando vários exemplos, né? Aqui eu só complementei a aula mesmo com algumas situações. Tá, aqui é bem interessante. Aí agora eu quero também a honestidade de vocês. Quem beta nesse flop e quem dá check nesse flop? E quais os motivos de betar e quais os motivos de dar check? Lembrem-se, aqui nós estamos com versus um range que está nos fletando. Bem, temos bet, check call. Ah, beleza, Everton. Isso, boa, boa, João. Tá, deixa eu adiantar algumas coisas aqui, beleza. Tá. Procurem sempre uma frequência bem alta quando você betar, mirar os backdoors. Então, todas as brothers que nós temos backdoor aí, a gente pode até ter uma estratégia mixada de check raise. Outro fato é que a gente não se preocupa tanto em negar a equidade, porque geralmente as brothers que compõem o range do vilão que vão fletar a gente, algumas delas vão estar mortas contra a gente. Rei dama, rei valete, por aí vai. Então a gente não se preocupa tanto com essa questão de negar a equidade. A gente pode ter uma estratégia mixada de check call? Pode. Mas nesse board, geralmente a gente tá caped, né? O nosso, a nosso cenário, nesses cenários, no geral, a gente vai dar check com brothers do topo, a gente vai ficar capado mesmo. Para nós mudarmos um pouco isso, para mixar essa estratégia, o que a gente faz? A gente pode betar pelo fato de nós termos vantagem de range. Só que as trincas, como eu falei anteriormente, observem quando a gente explica as trincas. Tá? Então, 7-7, 6-6, o vilão tem, porque está deep no jogo até 4-4, que eu acho bem ok, nessa profundidade. E a gente tem que estar atento a isso. Então, esse cenário a gente pode mixar, sim. E quando eu beto, algumas vezes é por valor, sim, ainda. Acredito que a gente ainda está matando, mas a gente pode definitivamente dar check call e só jogar 2 streets. O fator do bet é que ele ainda folda todos os erros ali que vão ser folds bem naturais para ele, como dama 10, que não tem backdoor, e por aí vai. A dama valete off, essas mãos a gente dá bet, e dá blefaria, e a gente vai negar a parte de bluff do vilão que pode ir de two barrels e a gente tem que foldar a Easy Rei. Mas a Easy Rei pode ser mixada nesse spot, pode de bet, sim, pelo fator de nós termos vantagem de range nesse spot, mas a gente está contra um range que nos fleta. Então é bem importante. Eu prefiro betar em boards em que a gente tem que tenham Broadways, na verdade. Eu beto, ok, ele dá raise, e aqui a gente já tem um cenário bem easy. Eu não entendo muito que ele dá raise, acho que ele daria raise. Eu não daria raise com nenhuma trinca, na verdade. Acho que todas as trincas que eu chego nesse flop eu vou dar call, que eu quero que os overpass continuem ainda. E por mais que eu tenha alguns give-ups, alguns turns, eu vou ter bastante give-up no turn. O que nós temos que nos preocupar é quando nosso range chega tão fraco no turn, sabe? Então é por isso que ela pode ser uma estratégia bem mixada de check call, check fold, bet fold, por aí vai.
e eu já foldo. Beleza, galera? Tá, importante nós sabermos que ah, essa consciência, ter consciência desses dois conceitos, ele vai afetar diretamente, como eu já falei, das nossas frequências de Sebet. Entender quando o nosso range consegue jogar uma, duas streets, três streets, isso é muito relevante. Isso vai nos dar economia no longo prazo. Ah, e ainda assim, continuo defendendo a ideia contra Big Blind, que se defende muito. A gente pode continuar jogando agressivamente, sim, por ter vantagem e tal, e melhorando nosso EV como um todo. Eu ia colocar um exemplo aqui, perdão, já acabei nem colocando. Vou abrir aqui esse Ice Rei. Ah, nós abrimos Ice Rei. Vamos só colocar o Ice Rei mesmo. E vamos pensar no range que ele fleta, gente. Seria mais ou menos isso daqui. Mega Standard. Vou colocar algumas Broadways. Ele vai fletar alguns pares. Nessa profundidade, até 10-10. Seria frequência, né? No Power Club tem para dar frequência, mas aqui não. Poderia ter abrir o Popzilla. Vamos só colocar aqui o nosso range de Open. Que é o ideal, na verdade, colocar o nosso range de Open. Vou colocar mais ou menos isso daqui, a gente abrir o detalhe. Seria mais ou menos todos os pares. Tá. Aqui está um cenário que nós já podemos ver, por mais. Nós temos vantagem ainda, mais de 50% de vantagem, mas não é uma vantagem gigantesca. Eu vou colocar o board 647. 647, colocar aleatório mesmo. E continuamos com vantagem. Então a gente ainda tem Sebet, sim, bem claro. Mas essa estratégia não pode ser mixada. Às vezes que vocês tiverem dúvida em relação a eu tive dúvida se eu continuaria barrelando ou não, tenho vantagem ou não, a gente pode, vocês correm para o corpo para lá e dê uma olhada, bem simples. E aqui a gente já tem bet, sim, mas como eu falei anteriormente, pode ser uma estratégia mixada entre. Pode ser fold direto algumas vezes. Não se preocupem de estar sendo explorados, não. Não se preocupem de forma nenhuma nessa questão, eu estou sendo explorado. O field não sabe explorar. Nós temos que explorar o field. Então a gente pode overfoldar até alguns spots, sim. Overfold, não tenha medo, pega no bolso, fala, vou foldar. Quer dar um call, dá, tudo bem. Quando vai de check call. Mas lembre que nosso range é bem vulnerável, né? Então, às vezes, que o vilão dá bet nesse flop, a gente deu check, a gente dá call, river banana, river turn 2, exemplo, a gente dá check e dá mais um barrel, ou dá check behind, river, mais de uma banana, e a gente não bloca nada de straight, o nosso range está lá no topo e tal, de Broadway, e ele tem, se é um vilão do competente, ele sabe que ele pode betar todo o range dele no river blend. Para extrair de mãos como Ice Rei, por exemplo. Um bet size bem baixo, por aí vai. Mas sempre nesses spots. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Já pensem em tudo isso, reavalie, revejam o vídeo e bora mandar bala. Vamos ter uma maior consciência no que são os nossos CBETs. E todo mundo antenado na aula de amanhã do Guzman, que ele vai se aprofundar bastante, com bastante exemplos e que vai deixar essa aula bem mais fortalecida para vocês. Beleza, galera? Valeu, GL no Grind. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu, galerinha.